Pois, meus amigos, não poderia ter vindo em melhor hora esta parada, esse adiamento do jogo do Grêmio. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para o Grêmio no momento, para o Thiago Nunes poder trabalhar e acertar o time do Grêmio. O Grêmio que iniciou muito bem, na mão do próprio Thiago Nunes, né? Depois daquela passagem longa do Renato pelo Grêmio, uma passagem que em parte foi vitoriosa. Num outro momento eu acho que o Renato não fez tão bem assim ao Grêmio, principalmente na indicação de jogadores. Jogadores que o Renato indicou, praticamente nenhum deles deu certo. A grande contratação do Grêmio, né, fora o Douglas Costa, que chegou agora, é claro, foi o Diego Souza, jogador que deu a melhor resposta dentro do Grêmio Porto Alegrense. Foi o Diego Souza, que já era um velho conhecido do Grêmio, né, mas que foi muito bem nessa função aí de centroavante, que nos últimos anos da carreira o Diego abraçou. Ele que iniciou como um volante, né, um meia, e acabou aí jogando bem, está jogando bem como centroavante, fazendo gols, fazendo trabalho de pivô, às vezes até voltando para jogar de meia. Bem o Diego Souza. Melhor contratação do Grêmio, indicação aí durante o período do Renato. As demais indicações do Renato não foram boas. E essa quantidade de jogadores, na minha maneira de ver até exagerada, que o Grêmio andou contratando e que acabaram não dando certo, frearam a ascensão de alguns garotos aí do Grêmio, que poderiam já ter se firmado há um tempo maior. Caso específico dos goleiros, por exemplo, né? O Grêmio trouxe vários goleiros aí que não deram conta do recado, Paulo Vitor, Júlio César, próprio Vanderlei. Então, jogadores que vieram acabaram não satisfazendo e onerando, né? O Grêmio pagou e ainda paga por isso e brecou a ascensão de jovens valores. Eu não acho que tem que colocar todos os meninos para jogar ao mesmo tempo, não. Isso aí, salvo uma ou outra exceção, não dá certo. Agora, entendo que alguns jogadores da base do Grêmio estão pedindo passagem. E o Thiago Nunes vai ter que rever sua posição. Eu vou usar um exemplo de um jogador que eu acho de boa qualidade, mas que não dá mais, que é o Michael. O Michael é um jogador que não consegue ter uma continuidade, né? Uma sucessão de jogos. Problema de ordem física, clínica, não joga. O Michael não consegue jogar. Está na hora, né, de subir o Fernando Henrique de uma forma mais efetiva, o próprio Bobson ter mais oportunidades. O Lucas Silva é outro jogador que já provou que não tem mais nada a dar ao Grêmio. Então vamos promover a chegada da gurizada. O Wanderson, na minha opinião, está jogando mais que o Rafinha. O que não significa dizer que o Rafinha é um mau jogador. Pelo contrário, o passado do Rafinha, né, é irretocável. Agora, no momento, o Wanderson rende mais. A lateral esquerda do Grêmio é um problema crônico. Nenhum dos dois jogadores satisfaz. Sabe o que acontece? Sempre o melhor é o que está no banco. É impressionante. Joga o Cortez, o pessoal quer o Diogo Barbosa. Joga o Diogo Barbosa, muita gente diz que melhor é o Cortez. Isso significa dizer que nenhum dos dois atende à necessidade. Tem o Guilherme Guedes, que é um jogador que ainda não teve uma continuidade. Estou dando alguns exemplos para mostrar que o momento, esse jogo que foi adiado do Cuiabá, talvez tenha vindo em boa hora. O Grêmio tem 2 jogos a menos, só que um deles é com o Flamengo, e o outro é esse jogo fora com o Cuiabá. E o Grêmio não tem nenhum ponto na tabela de classificação. E isso é preocupante. Não estou dizendo que o Grêmio vai ser rebaixado, não é isso não. Mas, num campeonato longo, complicado, parelho, pesado, como é o Campeonato Brasileiro, não é nada cômodo estar com 0 ponto. E estar ocupando momentaneamente a lanterna do campeonato. Preocupa o torcedor do Grêmio, inegavelmente preocupa. A situação do Grêmio, ela só não está pior porque o Inter vai mal. E nessa gangorra do futebol
gaúcho, a gente sabe que um depende do outro e o outro depende do um. Então, no momento, a situação do Grêmio não é mais alarmante, o grito não é maior, porque o Internacional também está muito mal das pernas. Eu espero que o Grêmio consiga, na mão do Thiago Nunes, nesse período, dar uma recuperada. E tem que ser uma recuperada boa, hein? Tem que ser uma recuperada boa, porque o Grêmio já está correndo atrás desse prejuízo aí, né, de não ter nenhum ponto até agora na tabela de classificação. Dá uma chegadinha lá no nosso canal, te inscreve, clica no likezinho e dedo no sininho e acompanha aqui o Tiro Livre, tá bem? Grande abraço!